Senado derrubou Lula. Por que o Congresso se fortaleceu? Bom, o cenário político lá em Brasília está apresentando uma dinâmica completamente inédita. É como se estivessem reescrevendo as regras do jogo entre a presidência e o parlamento. E isso desafia literalmente tudo que a gente achava que sabia sobre a nossa república. E olha, tem uma controvérsia fervendo exatamente agora nos materiais que nós vamos analisar hoje. Será que a gente está presenciando uma força desproporcional do parlamento ou seria essa a mais pura representação do eleitorado? Para continuar acompanhando análises direitas como esta, inscreva-se no nosso canal. Nosso objetivo hoje é mapear as engrenagens que explicam por que o poder de ditar as regras mudou de endereço de um jeito tão drástico. Parte 1. A crise de poder atual. Certo, vamos mergulhar nisso. O material de origem já começa rebatendo aquelas narrativas mais comuns e traz um contraste muito claro sobre essa crise de articulação atual. De um lado, os setores da esquerda frequentemente classificam essas derrotas impostas pelo Legislativo como uma espécie de golpe parlamentar. Mas, do outro lado, a análise defende que isso é, na verdade, a representação popular democrática em pleno funcionamento. A tese central da fonte é que a nossa república foi desenhada exatamente para que os poderes entrem em atrito mesmo, equilibrando as forças para evitar um controle absoluto. Então, um Congresso mais impositivo seria apenas a resposta institucional natural à vontade da população. Parte 2. O controle no passado. Para a gente entender o peso do que está acontecendo agora, é super importante lembrar que o Executivo nem sempre teve essa dificuldade toda, não. Durante as administrações que o material chama de Lula I e Lula II, o governo ditava o ritmo de forma quase hegemônica. Mas como é que essa hegemonia era garantida na prática? A fonte detalha 2 mecanismos de controle principais. Primeiro, o mensalão, que é apontado lá como pagamentos diretos para garantir a lealdade no plenário. Depois, a base governista passou a ser mantida pela liberação condicional de emendas. Basicamente, o dinheiro para obras nas bases dos deputados só era liberado se o voto favorecesse o executivo. E para dar uma dimensão real a isso, a fonte destaca uma cifra muito específica da época desse primeiro esquema, R$ 350 mil. Pois é. Segundo o material analisado, esse era o valor mensal repassado diretamente aos deputados que alinhavam os votos com o governo. Era literalmente uma transação financeira direta, que, na prática, eliminava qualquer espaço para uma resistência política independente dentro do Congresso. Parte 3. O fator orçamento secreto. Agora, o que é realmente interessante neste ponto da análise é a virada mecânica na relação entre os poderes que aconteceu em 2019. Aquele modelo de troca de votos por emendas funcionou por anos, mas a implementação do chamado orçamento secreto mudou absolutamente tudo. Antes, o presidente sabia exatamente quem propunha qual emenda e podia chantagear politicamente, exigindo aquela lealdade. Mas com o orçamento secreto, o autor ficou oculto. Sem saber quem fez o pedido, o executivo perdeu a sua maior alavanca de negociação. E o que aconteceu? Isso transferiu, ironicamente, um poder gigantesco e totalmente autônomo direto para as mãos dos próprios parlamentares. Parte 4. A nova dinâmica ideológica. Acontece que a mudança apontada pelo estudo não foi só financeira, tá? Foi uma transformação ideológica muito mais profunda. A fonte define 2 perfis bem claros para explicar isso. Primeiro, a gente tem o tradicional deputado fisiológico, que é aquele focado em levar verbas para sua base, sem muito apego doutrinário. Esses continuam existindo com certeza. Contudo, há uma nova onda crescente lá dentro, o deputado ideológico. Estes são parlamentares fortemente alinhados a visões específicas, especialmente à direita. Eles votam baseados em princípios bem rígidos, o que acaba tornando eles praticamente imunes àquelas negociações financeiras tradicionais que o executivo costumava usar. O resultado prático de toda essa mudança é resumido nesta frase bem direta retirada do próprio material. O Lula está em desacordo com a vontade popular. A perspectiva que a fonte defende aqui é que o Congresso atual simplesmente captou uma guinada conservadora na sociedade. Como o executivo não adaptou a sua agenda a essa nova realidade, surge esse atrito constante. Ou seja, o presidente estaria enfrentando resistência não por causa de um golpe, mas porque a sua visão de mundo não encontra mais espelho num Congresso que agora reflete um eleitorado muito mais inclinado à direita. Parte 5. O fantasma da República. E isso ilustra brilhantemente o peso da nossa história nas crises institucionais. O analista Luiz Carlos Azedo, que é citado na fonte, faz um paralelo impressionante com a década de 1890, lá na época da República da Espada. O então presidente Floriano Peixoto enfrentou um Senado tão hostil que ele teve múltiplas indicações ao Supremo Tribunal Federal rejeitadas.
A análise coloca isso lado a lado com a década de 2020. O governo atual, enfrentando essa forte fricção ideológica, sofre com paralisações em indicações e embates constantes. O grande recado aqui é que atritos desse nível costumam ser o prenúncio de transições bem drásticas de poder. Parte 6. O futuro do governo. Com essa perda de controle financeiro, o fortalecimento ideológico da oposição e esses embates históricos todos, qual é o horizonte de sobrevivência dessa administração? Bom, muitos comentaristas no material afirmam categoricamente que o governo acabou, argumentando que o executivo se tornou um mero espectador sem força. No entanto, preste atenção nisso. O próprio material traz um contraponto crítico e um alerta muito severo. Subestimar a resiliência histórica da atual presidência é um erro que a oposição já cometeu diversas vezes no passado. Para provar esse ponto, a fonte invoca o jornalista Daniel Pereira, que desenha uma linha do tempo de sobrevivência política que é, no mínimo, impressionante. Lá em 2005, bem no auge daquela primeira grande crise ética, a oposição adotou a tese de deixar o governo sangrar, apostando todas as fichas de que ele ruiria sozinho. O resultado foi uma vitória acachapante nas urnas em 2006. E o mesmo ciclo se repetiu anos depois, culminando no improvável retorno ao poder em 2022. Então o alerta contido no material é claro. Por mais acuado que o executivo pareça estar ali dentro do Congresso, as urnas costumam contar uma história bem diferente. Mas como é que a gente explica essa resiliência eleitoral toda diante de tantas crises lá em Brasília? A fonte lista seus próprios argumentos, que são bem controversos, para justificar isso. De acordo com o material, a força do executivo se apoia numa base de eleitores que é menos conectada aos noticiários políticos, o que acabaria blindando essas pessoas das manchetes negativas. Além disso, a fonte também alega a existência do que ela chama de curral eleitoral em regiões como o Nordeste, sugerindo que esses blocos de votação transacional garantem aquele piso de votos necessário para a sobrevivência, independentemente de todo o caos legislativo. Lembrando sempre que esses são os argumentos trazidos diretamente pela análise da fonte, certo? E assim, a estrutura do poder continua se provando um verdadeiro quebra-cabeça complexo. De um lado, nós temos um parlamento muito mais forte, independente e ideológico, que encontrou mecanismos próprios para não se curvar. Do outro, um executivo com histórico inegável de renascer das cinzas eleitorais nos momentos de maior descrédito. Então, fica a reflexão final que é trazida à tona por toda essa análise de hoje. Será que o executivo está realmente paralisado e caminhando para o seu fim político, ou a história está silenciosamente se preparando para se repetir mais uma vez nas próximas urnas?